Oi pessoal, vamos falar um pouco a respeito de é, conceito de perda de carga. O que vem a ser perda de carga? Né? Perda de carga está ligado a perda de força e perda de pressão, devido ao atrito entre os líquidos, entre as próprias camadas do líquido e o líquido e as paredes do conduto, né? A qual o líquido se transporta no meio dele. Aí, mas antes de entendermos isso, temos que entender o conceito de pressão. É um conceito de pressão. Primeiro, para calcular a pressão no fundo desse recipiente, vamos supor que aqui é a caixa d'água, aqui é a área da caixa d'água, o fundo, e aqui é a altura do líquido. Aí nós sabemos que pressão é força dividido por área. Então, substituindo como é o líquido e a força peso, vai ser esse. Massa do líquido vezes G da gravidade dividido pela área. Aí, usando essas fórmulas aqui, de cima, substituindo aqui, porque assim, ó, o rho da água é igual a massa dividido pelo volume. Isolando a massa, massa é igual ao rho da água vezes o volume, né? E o volume é igual à altura vezes a área. Então é muito importante entender para começar a substituir. Vamos substituir a massa aqui do peso, do líquido, por esse aqui, pelo rho vezes volume, vezes, aí vai ficar vezes G dividido por área, né? A mesma coisa aqui, só substituímos a massa. Agora vamos substituir o volume por H vezes altura. Vai ficar pressão é igual a ρ vezes área vezes H vezes área vezes G da gravidade dividido por área. Aí você corta as áreas, pressão vai ser igual ao ρ da água vezes G da gravidade vezes o H. O fundamental, pessoal, para quem quer entender, trabalhar com hidráulica, cálculos hidráulicos, esse H aqui. Esse aqui é o fundamento de tudo. Por quê? Olha, preste atenção, o ρ da água não varia. O G da gravidade também não varia. O que vai variar é a altura. Isso aqui é fundamental durante todo o curso de hidráulica que você pode fazer. Fala assim, curso de engenharia ligado à aula hidráulica, tecnologia ligada à aula hidráulica. Vocês vão entender mais tarde um pouquinho sobre o que eu quero falar. Então, pessoal, voltando aqui, olha, veja bem por que eu falei do H, é fundamental, importante. Vamos ver. Como eu falei, perda de carga está ligado à perda de força e perda de pressão devido ao atrito entre vamos supor que aqui esses fiozinhos sejam as camadas dos líquidos. Eles se movimentando, eles têm a velocidade diferente devido ao atrito entre eles. E entre o próprio líquido e a parede do conduto. Vamos supor que essas rugosidades são as paredes do conduto. Isso causa atrito. Vai acabar fazendo com que o líquido perca força e pressão. Tá? Então, vamos entender um pouco melhor aqui. Como eu falei, já que pressão é igual a área, força dividido por área. Aí eu já fiz aqui, né? Pressão é igual a ρ vezes G vezes H. Aí, agora também trazendo a força vai ser igual, isolando o F, pressão vezes área. Então, a força vai ser igual, né? Substituindo aqui, a pressão vai ser ρ vezes G vezes H vezes área. Então, a área também varia, é fundamental na hora de calcular a força. Mas o fundamental de todos mesmo é o H. Vocês vão entender agora por quê. Veja bem, isso aqui tem um conduto, mesma área, tá? A área não varia. Eu faço um furo aqui na parte de cima, como você pode fazer numa mangueira, em qualquer tubo PVC que está correndo água. Se você faz um furo, a gente já viu que a partir do momento que você faz um furo na parede de um conduto, ele começa a jorrar água. Aí se eu medir verticalmente essa altura dessa água jorrada, vamos substituir por H1, isso é chamado de H potencial. Tá? E se mais na frente eu fizer nesse mesmo conduto um furo, ele vai jorrar água também, né? Para cima. Aí você medir a altura desse jorramento de água, vai dar um H2. Você percebe que existe uma diferença de altura entre esse H1 e H2? E por que isso acontece? É justamente por isso que eu falei para você o fundamental, prestar atenção em H. Por quê? Porque daqui para cá teve atrito. Desse para cá teve atrito. Tá? Então teve perda de força, de pressão, né? Traduzido por essa diferença aqui, ó, de H1 e H2. Foi quanto
o líquido perdeu de força ou perdeu de pressão, tá? Tanto é que se eu fizer o cálculo aqui das forças, a força que está nesse líquido aqui, ó, substituir aqui o H1, vai dar uma força X, tá? Mas a partir do momento que eu substituir aqui, eu quero saber a força que está correndo aqui nesse ponto aqui, substituir para o H2 vai dar menor, porque o H2 é menor que o H1, então a força vai ser menor. A mesma coisa acontece com a pressão. A pressão desse ponto, você vê que jorra água mais alto, para cima, porque o H1 é maior que o H2. Agora, nesse ponto aqui, você percebe que jorra água para cima é na menor altura do que aqui, porque a pressão é menor, porque o H2 é menor do que o H1. Essa diferença diz quanto perdeu de força, perdeu de pressão. Eu falo força e pressão para você não se confundir. Quando eu quero calcular a força, eu uso essa forma. Quando eu quero calcular a pressão, eu uso essa forma, tá? Aí você percebe o que é perda de carga, justamente essa perda de altura potencial do líquido, que ele tem de força e de pressão. Pessoal, então entendendo melhor sobre aquele H, que é justamente fundamental para entender o conceito de perda de carga. Por exemplo, ó, aqui tem 2 reservatórios, estamos falando de transporte de água daqui para cá. O potencial de altura, né, é tido como essa altura aqui H, ou seja, transferindo para cá, a água deveria chegar aqui com esse potencial aqui, certo? É um exemplo meio simples para você entender. Por exemplo, esse potencial H é baseado no princípio de trabalho, tá? Que é aqui, ó, o trabalho é calculado da força peso, é massa vezes altura, que vai ser transformado aqui esse potencial de água. Se você abrir aqui a torneira, vai descer aqui, todo esse potencial de água tem que chegar aqui, tem que ser transformado em energia cinética, igual aqui. Esse trabalho tem que ser transformado igual a esse. Aí você isola o V, no caso da altura, da velocidade, você vai chegar, a velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes a altura. Então aqui era para chegar esse ali com a velocidade X. É só um exemplo, tá? Porque isso aqui é baseado naquele princípio de uma pedra que é colocada no alto, né? Quando essa pedra começa a rolar, aqui a energia potencial é transformada em energia cinética, tá? É só um princípio para você entender mais ou menos o princípio de carga, que está baseado na altura do líquido. Aí, mas só que então, porém, devido o líquido daqui para cá ter, como eu falei para você, atrito e perder força, perder pressão, você percebe que o líquido vai chegar para chegar aqui com esse potencial aqui, ó. Na verdade, ele só chega com esse potencial H2, porque esse HV aqui foi perdido, foi transformado em calor, tá? Então, no caso, aí por isso que você vê exemplos de perda de carga, gráficos, você vai ver quando a água desce, faz esse gráfico aqui, ó, faz essa reta aqui. Porque a perda de carga sempre vai ser contrário, que você entende também, ao movimento do líquido. É fundamental entender isso. A perda de carga sempre vai ser contrária ao movimento do líquido. Então, a perda de carga sempre vai ser contrária ao movimento do líquido em qualquer ponto, seja subindo ou descendo. Se desce, vai ser contrário a essa descida. Se sobe, vai ser contrário a essa subida. Então, aqui, ó, você vê que teve atrito, perdeu o potencial, no caso perdeu essa altura aqui, tá? Então esse aqui eu usei o exemplo da pedra, eu usei esse exemplo para transformar a energia cinética, esse trabalho, energia potencial do trabalho, em energia cinética. Aí isolei o V, mas na verdade, se calcula isso aqui, você vai empreender nos cálculos de hidráulica, usando Bernoulli, que esse potencial aqui armazenado vai ser esse aqui, ó, pressão mais vezes V1 ao quadrado dividido por 2G mais altura, esse H aqui, pode ser, tá? Que vai ser igual a P2, porque tem que ser a mesma quantidade de energia que tem de um lado, tem que ter de outro, é o princípio do trabalho. Vai ser igual a P2 vezes velocidade 2 ao quadrado dividido por 2G, mais o H2, que é esse aqui, mais esse H, que é essa diferenciada de H que foi perdido.
tá? Esse aqui é a chamada perda de carga explícita mesmo, aquela que você vai ver nos cálculos, tá? Aí, essa aqui já é outra conversa. Aí nós vamos aprender isso aqui, calcular através das fórmulas de Universal, Reis-William e Darcy, tá? Tem 3 fórmulas básicas que os hidráulicos calculam. Mas o que eu fiz esse vídeo é justamente para você ter a noção do que é perda de carga, tá? Pode ser, tipo, se você entender, está baseado no conceito de altura, tá? Na perda de altura. E como pressão é dada devido à altura, então perdendo a altura perde pressão. Como força, a gente já viu, depende também da variação da altura do líquido. Quando fala altura, pessoal, não é altura no sentido, é tipo assim, como eu posso explicar para vocês? Uma altura potencial, tá? Então é isso aí. E lembrando também que perda de carga sempre vai ser contrário ao movimento do líquido. Não importa se subindo ou descendo. Eu poderia colocar a bomba aqui. Bom, não vou fazer agora. Vocês vão entender. Vou fazer aqui, peraí. Se eu colocasse uma bomba aqui, para esse líquido subir, a perda de carga seria contrária a esse movimento. Então a bomba teria que fazer um potencial além da normal para chegar a essa altura aqui. Teria que acrescentar mais esse HF, em vez de agora que está diminuindo, tem que ser acrescentado. É por isso que você vai ver que para chegar aqui, tá? Me perdoe aí a maneira que eu fiz isso aí, tá? Então a bomba teria que fazer uma força, além para chegar à altura normal, mas não chegaria porque o atrito faria com que o líquido não chegasse, chegaria mais ou menos aqui. Chegaria mais ou menos aqui. Para chegar até aqui, tinha que colocar além da força do potencial normal dessa altura, nível aqui, tem que ser acrescentada a perda de carga que o líquido vai perder durante o transporte, tá bom? Desculpa aí, eu fiz meio grosseiro, mas é fundamental, preste atenção à altura potencial, tá bom? Fica com Deus.